forte a lona, mais grossa, ela vai chupar mais, né, vai absorver mais esse médium, e a tinta ela vai se acumular, né, vai acabar valorizando mais os empastamentos, os excessos, né, carga de tinta maior. Aqui nós queremos também que a tinta se acumule sobre a tela, que vamos trabalhar com bastante tinta e ela tem que estar fresca. Sobre essa lógica, a tela mais lisa, mais fina, que permite e que seja bem feita, né, que seja bem impermeabilizada, vai permitir que você deslize sobre a tela uma carga de tinta grande em vários momentos diferentes, permitindo empastamento tal que naquele período do tempo que você estiver pintando, você vai conseguir empastar melhor, vai deslizar mais, vai ser mais fácil, né? Algumas pessoas podem pensar que vai ser mais difícil, mas a questão é que vai ser mais fácil, pelo menos para mim é. É porque a questão de ser difícil é que, sendo essa tela lisa, pouco absorvente, vai acumular bastante tinta. Então, a pessoa pode ter dificuldade de trabalhar, né, essa lógica da pintura realista impressionista, né, que tem essa carga de tinta que não seca, né, em determinados pontos da tela, né, em determinadas seções. Considerando que eu recomendo um médium com óleo que é não que retarda a secagem, né, que usem terebentina e aguarrás, ou só a terebentina até, porque o aguarrás vai facilitar a secagem, vai aumentar, vai fazer essa secagem da pintura ficar mais rápida, ou seja, eliminar o aguarrás, fazer um médio só com o óleo que retarda a secagem da Whindersson Newton, mais uma essência de terebentina, que é uma essência oleosa, vai fazer um processo de pintura muito ainda mais retardante, junto com essa tela. Essa é a lógica, juntar esses materiais, o médium e a tela. E aí vai já facilitar bastante a lógica do que nós queremos fazer aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos remarcar este desenho do carvão mais bem trabalhado, mais estruturado, depois de uma análise com calma, em mais de uma sessão. É recomendável que descanse a vista, vá passear, volte, procure defeitos para reanalisar e retrabalhar esse carvão. Depois que toda essa estrutura básica, todas as relações entre as partes estão evidenciadas, trabalhadas, riscadas, você vem remarcando ela com o amarelo ocre. Aqui, considerando que o ocre é a nossa cor regente, o ocre é a cor regente trabalhada na paleta do nosso artista Anders Zorn. Ele trabalha o preto de marfim e o vermelhão da China com o branco de titânio. Então esse ocre, que é o meio termo, né, poderia ser a cor neutra da obra, e a base da obra, a cor neutra quase sempre para os pintores realistas é a base de sua obra. Aqui a gente vai usar ela já para começar esse reforçamento da marcação da obra. Neste ponto aqui, nós não devemos apenas remarcar esse carvão exatamente do jeito que foi feito antes. O importante é remarcar esse carvão reanalisando a imagem da obra, procurando possíveis erros desta marcação a carvão. Ou seja, vocês têm que aperfeiçoar ainda mais esse desenho, reanalisar a imagem, comparar o desenho a carvão que foi feito na tela com a imagem e, se precisa, refazer e trabalhar esse esboço, né, esse desenho básico linear com a tinta ocre. E quando a gente faz isso, a gente vai economizar um tempo enorme do processo da pintura, né? Quanto melhor o desenho e um trabalho figurativo, que trabalha imagens, objetos, principalmente realista, melhor você vai para pintar a obra. Lembrando aqui vocês da sombra simples e luz empastada.
luz detalhada. Essa parte aqui que eu cubro a mesa, é bom lembrar a vocês que a sombra ela vai ser simples, ela vai ser menos detalhada, ela vai ser menos com menos carga de tinta comparado à área de luz. Nós temos aqui uma pintura quase lisa, não tem empastamentos que vão definir de tal forma uma diferença tão gritante entre as áreas. Aqui nós viemos entrando com um ocre sobre o fundo da imagem, né, trabalhando esse claro-escuro de acordo com a imagem, entrando com um ocre mais aguado, sempre bom lembrar isso. Na parte da marcação, acaba para cobrir o carvão, você vai acabar usando um ocre um pouco mais denso. Mas na parte mais aberta, onde não tem o carvão, a tendência é que vocês entrem com ele mais aguado. O ideal é que vocês entrem com ele aguado, né? Cuidado para não empastar logo de cara. É bom ter essa marcação, essa base do claro-escuro toda definida com uma tinta aguada. Então, pessoal, venho aqui mostrar uma questão importante da pintura, do processo de pintura que eu utilizo, chamado pintura à la prima. Esta pintura, basicamente, você, eu vou tentar resumir a questão relacionada à tinta óleo. E o que eu venho falar hoje é sobre uma questão relacionada ao tipo de tinta óleo que você vai ter que usar para facilitar ter uma pintura à la prima interessante. Resumidamente, os artistas impressionistas utilizavam tintas eles tendiam a trabalhar um princípio ótico em suas pinturas. Então, é natural e hoje, tendo a tecnologia e o tipo de tintas diferentes, eu venho mostrar essa questão. As tintas, elas têm a sua pigmentação. Elas são classificadas quanto à sua pigmentação, o tipo de pigmento utilizado. Aqui ele tem dois pigmentos, PW6 e PW4. Quanto menos pigmentos tiver, menos misturada é a tinta, melhor vai ser a qualidade. E o que nós procuramos para a pintura, aqui não tem. É quase isso. Aqui é o branco de titânio. E ele, da Corfix, ele tem tem um quadradinho preto. Significa que ele é opaco. As tintas são classificadas quanto à transparência ou opacidade. Nós temos o vermelho de cádmio da Corfix e ele é opaco, pretinho. Cada marca vai ter um tipo de classificação. Cada marca faz a sua tinta de acordo com a sua necessidade ou com o tipo de pigmento que eles trabalham. Cada marca pode ter tintas semi-opacas, opacas ou translúcidas. E muitas vezes tende a ser uma qualidade do próprio pigmento. Então, alguns pigmentos, como os lacas, por exemplo, esse aqui ele é opaco, mas tem muitos outros lacas que eu já vi que eles são semi-opacos, semi-translúcidos, né? Esse é opaco, ele é todo preto. O laca rosa da Corfix. Se mudar a marca, não significa que ele também vai ser opaco. E nós temos aqui a pigmentação. Esse aqui tem dois pigmentos. Quanto mais pigmento tiver, maior é a mistura. O que significa que a tinta vermelho de cádmio da Corfix, ele é todo pretinho, ele é opaco com dois pigmentos. E ele especifica aqui o nome do pigmento. Quanto mais pigmento... Aqui nós temos outra tinta, o azul cerúleo, que é opaco. Aqui nós temos a Pebel. Deixa eu ver aqui. Ele já tem um quadradinho preto aqui dentro. Esse quadradinho é preto. Significa que ele é uma tinta opaca. Então, esses quadradinhos, eles vão designar
Se ela é opaca, essa é opaca, essa é opaca, essa quadradinho preto é opaca. E quanto mais pigmentos, né, ele tiver classificado, maior a mistura. Esse aqui, o laca rosa, só tem 2. Interessante, não é tão misturado. O branco de titânio da Corfix também, ó, só tem 2 pigmentos. E ele é opaco. É um bom branco para trabalhar em pastamento. E nós temos o vermelho de cádmio, tem 2 pigmentos e opaco. Aí a gente pega os amarelos. Amarelo limão permanente. Ó, chegamos na tinta que queremos para o processo de pintura impressionista. A tinta semi-opaca ou semi-translúcida. Ele tem um quadradinho preto e um quadradinho branco. E aqui o código do pigmento que é utilizado. É uma classificação geral, né? PY74 e PY3. Quanto mais códigos, mais pigmentos ele tem, que é o código referente ao pigmento. Mas, vamos lá. Amarelo de cádmio claro, da Corfix. Nós temos ele, pigmento, né? Ele é opaco, com um pigmento, tá vendo? Ele já é mais puro. Ele é interessante para... ele já é mais puro, semi-transparente, como queremos. Ou semi-opaco. Isso também, ó. Amarelo de cádmio, opaco. Um pigmento. PY74, amarelo de cádmio, da Corfix também. Nós temos aqui, ó, amarelo limão permanente, semi-transparente. Então, questão aqui, identificar as tintas quanto à sua transparência, se é semi-transparente ou se é opaco. Verificar a quantidade de pigmentos. Amarelo de cádmio da Corfix, excelente qualidade, opaco. E ter tintas semi-transparentes no processo de pintura impressionista. Às vezes, para poder ter todas semi-transparentes, será necessário comprar de outras marcas, ou procurar de outras marcas, ou até procurar uma outra tinta que não seja necessariamente da paleta de pintura, né, que a gente monta uma paleta de pintura de acordo com as tintas bases que nós queremos ter. Pode ser que nós precisemos mudar que seja necessário mudar a tinta utilizada para poder atingir todas semi-transparentes. Mas é interessante ter essa tinta semi-transparente para ter para que alimente, né, para que facilite o, 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 o sistema, né, óptico que os impressionistas buscam em suas pinturas, que é um sistema que valoriza a ótica, né, o princípio óptico, né, tendo tintas transparentes, você alimenta o sistema de cor-luz, em que as tintas elas vão se sobrepor e vão se relacionar. A luz vai vir de fora, né, e vai atravessar com mais facilidade cada pigmento, né, e eles vão sendo semi-opacos, eles vão se relacionar com mais facilidade. Uma tinta opaca, o que acontece? Ela tapa a luz e ela não vai chegar na tinta que está embaixo. Uma semi-opaca, o que acontece? Você vê a tinta que está embaixo, mesmo que haja muitas camadas, há uma certa relação, há uma certa, né? A lógica das camadas funciona, porque você vê o que está embaixo. A tinta opaca não, ela vai cobrir e não vai deixar a luz passar, que vem de fora. Então, a gente, dentro do sistema, né, do olhar humano, a gente só vê aquilo que reflete a luz. A gente vê as coisas porque existe luz e porque as coisas refletem. Como elas não refletem, a gente não vê a mão que está lá atrás. Quando ela refletir, a luz, quando a luz chegar até ela, porque a tinta que está na frente é semi-opaca, aí você vai poder, você vai ter o sistema cor-luz funcionando sobre toda a sua tela.
Então, nem todas as tintas vão ser, não é tão fácil achar. Vocês vão ter que procurar marcas diferentes para ter todas as tintas semi-opacas. E é interessante ter esse sistema para o sistema cor-luz da pintura, o processo de pintura da mancha, do processo de pintura La Prima, né? Dos impressionistas que valorizam a cor, a relação cromática, né? Mas também, eu pessoalmente, eu recomendo que vocês tenham a semi-opaca e a opaca, porque facilita o empastamento, né? Considerando que nós estamos, que o processo de pintura La Prima, você precisa de carga de tinta. Você precisa empastar um pouco. E a carga vinda de alguns pigmentos e a semi-transparência de outros, eu acho que vai dar um mix, uma combinação interessante e vai criar o efeito, né? Vai valorizar o efeito da semi-transparência, da relação cromática luminosa gerada pela sua tela. O sistema cor-luz buscava enaltecer, os impressionistas buscavam enaltecer o sistema da cor-luz, gente, mesmo que fosse impossível chegar de fato a ele. Por isso também considera-se uma impressão buscar realizar o sistema cor-luz, pois se usa telas brancas que iluminam as cores, refletindo a luz que vem de fora da tela. Usa tinta semi-opaca que alimenta este sistema. Aqui nesse momento é bom entrar com ocre e já avaliando o claro escuro no ombro, tá vendo? E ir sem medo, né? Ir jogando sim com uma camada mais aguada, com menos proporção do pigmento, e essa tinta mais aguada vocês vão espalhando e vocês vão avaliando, né, através de olhar com calma esse claro escuro, né? Vocês veem que eu estou fazendo o ombro, então já vai definindo onde está a sombra mais intensa, onde tem uma sombra menos forte, onde tem o branco da luz mais intenso. Vocês já vão avaliando as partes ali do ombro e do braço e já vai através dessa camada inicial se separando, né, preparando o que vai vir a ser o claroscuro da sua obra. Aqui nesse momento eu vou vir cobrindo, né, com essa camada mais aguada, o braço da Gabi, com esse ocre. Como é uma cor só, a gente já vai trabalhando tudo que a gente vê, né? Não tem erro, né? No caso, como se eu estivesse só usando vermelho, uma cor quente de pele do braço, e não dá para colocar no vestido, mas aqui como é uma cor base em toda a pintura, então eu vou jogando em todas as áreas que eu vejo, né? A sombra de um ombro, sombra do outro, o cabelo, vou reforçando talvez a linha, tudo mais. E você, com uma cor só e tendo esse processo automático, a gente já vai no automático, tem que aproveitar, né? Nesses momentos que a pintura, ela às vezes tem que ser rápida, né? Como é uma cor só, e você está pintando, cobriu a marcação do carvão com ocre, continuou usando ocre para marcar as áreas de sombra, vai direto, ó, vai achando todas essas áreas de sombra sem parar em todas as partes, ali o ombro, o vestido, e volta, vai descendo o vestido, cabelo, cabeça, pescoço, já vai fazendo tudo que vê, né? Então, gente, nesse momento, nós devemos usar, dentro da paleta do Andosor, o ocre, né? A paleta é o preto de marfim, amarelo ocre, e branco de titânio e vermelhão da China. Neste momento, nós estamos no que nós chamamos de camada de imprimação, né? Essa camada base, essa monocromia base,
que é bem aguada, não pode ser empastada, não pode ter excesso de carga de tinta, para não atrapalhar as cargas posteriores, né? No processo de pintura a óleo é gordo sobre magro. Entender que as camadas iniciais são bem aguadas, com pouco excesso de tinta, né? Ou entender que as camadas posteriores vão ser mais uma cobertura maior, mais gorda de tinta. Que como você pode criar uma cobertura mais gorda de tinta, com mais pigmento, né, com mais tinta nesse, né, com um médium, ou um médium com uma proporção maior de óleo de linhaça. Né? Você começa com uma proporção de 10 de terebentina para 1 de óleo de linhaça, e depois você vai diminuindo a proporção, aumentando a presença do óleo de linhaça e diminuindo a presença da terebentina. Começa de 10 para 1, cai para 7 para 1, diminui para 5 para 1, depois para 3 para 1 no final, com uma carga maior, uma presença maior de óleo de linhaça. Talvez não precise cair de 10 para 3, mas você pode começar com 7, vai para 5, termina em 3 para 1, né? E já termina com uma carga maior de tinta. Você vem com essa carga aguada, nós viemos queimando essa tela toda. A ideia é cobrir todas essas áreas de branco da tela, né? Que é queimar a tela, cobrir todas as áreas de branco. E a questão que venho falar é sobre a variação tonal, né? No caso, vocês estão vendo essa imagem da variação tonal e a ideia, quando nós usamos o ocre, é que ele é um terra que, dentre os terras, ele tem uma certa luminosidade, porque ele é amarelo, né? E você consegue, cobrindo, você consegue tons mais, né, próximos do médio sem necessariamente chegar próximo do preto, né? Considerando uma paleta terrosa, você tem o ocre, né? Você tem os vermelhos, você tem o terra de siena, que é mais escuro que o ocre, terra de siena natural, terra de sombra queimada, que é mais quente, que é escuro também, quente. Você tem o terra de sombra natural, que é mais escuro que o terra de siena natural. Você tem variação terra de siena natural, terra de sombra natural, terra de sombra queimada, que é bem escuro. Você tem o preto de marfim, né? E no caso aqui a gente está vendo com mais próximo do branco, né? O ocre, né? Considerando a paleta de cor, quando a gente coloca as cores posicionadas, na maioria das vezes as cores quentes, né? As cores mais próximas do branco, tipo vermelho e amarelo, né? Eles estão ali bem mais próximos do branco, então são as cores mais quentes, né? Que tem que tem uma presença mais próxima do branco, né, como um elemento de luz. E a ideia, mostrando essa imagem com a variação de claro e escuro, é vocês entenderem que nós vamos trabalhar os tons médios, né? A ideia é que queimar a tela, a gente vai tirar esse excesso dos brancos, que são os tons altos, né, que vocês veem na imagem, o branco, o cinza já bem próximo do branco. Aí você vai jogando mais preto, a sua cor dentro do claro escuro, né? Ele vai dentro de uma variação de cinzas e, né, ele vai ficar um cinza mais claro, né? Que é onde eu botei os tons médios. Ele vai ter essa variação dos cinzas mais claros, vão ter um cinza mais escuro, né? E quanto maior, né, o preto, mais tom ele vai para os tons baixos. Quanto mais branco, ele vai tons altos. Entre o preto e o branco, nós temos os tons médios. A ideia aqui é entrar com ocre, cobrir tudo, queimar o branco e trabalhar esses tons médios, né? Então o ocre ele já prepara, ele já ajuda a iniciar essa ideia dos tons médios. Talvez se fosse um quadro que eu fosse trabalhar mais os tons altos, talvez eu tivesse que trabalhar essa paleta inicial, essa cor inicial da pintura, essa queimação da tela, né? Essa imprimação da tela, como alguns chamam, eu teria que começar essa imprimação com uma cor com um tom mais alto dentro da paleta de cor, como vocês veem na imagem. Talvez o amarelo limão, amarelo cádmio limão, ou amarelo cádmio, né? Em vez de entrar com ocre ou amarelo ocre, que já é um pouco mais neutro, um pouquinho mais escuro,
Então, nós temos aqui um ocre que é mais próximo dos cinzas, mas sendo uma composição luminosa, eu poderia começar, né, com uma cor mais próxima dos tons altos. Se fosse uma paisagem com muito sol, com muita luz, eu poderia já entrar com amarelo de cádmio como cor base. E como ideia de tom médio, porque eu iria trabalhar o cádmio limão e o branco como luz, cor luz, né? O que nós temos de sombra nessa foto, né? Vamos salientar aqui o cabelo dos dois lados da cabeça. Um lado mais escuro, outro lado um pouco mais claro, com menos cabelo, né? O lado que nós estamos vendo esquerdo, né, que é a esquerda para gente, ele é mais sombreado, junto com parte do rosto que é com sombra. Atentar na foto que há uma luz sobre sombra do lado desse rosto e o cabelo, né, essa direita que a gente vê tem menos cabelo, um pouco menos de cabelo aparece, né? Tem que salientar que existe uma presença de cabelo menor, né? A gente vai observando, tem que olhar bastante, né? Analisar com calma. Esse rosto, ela tem um leve sorriso, com a boca fechada, é um sorriso interessante para o quadro, né? E ela tem um olhar virado pouco para cima, a gente tem que identificar a angulação desse olhar, né? Ele está olhando levemente para cima, não para o espectador, né? Lembrando que a cabeça é a parte mais importante da obra, então talvez seja a parte que deve ser mais trabalhada. O artista tem que destinar mais atenção a essa área, mais energia, né? Não pode deixar para fazer. Não necessariamente a ideia seja que, deixei por último, pode ser deixado por último, mas que o artista venha fazer a cabeça, você tem que vir para fazer longas sessões só dessa área de subsequentes, aproveitando a tinta fresca e até fazendo modificações e trabalhando, pensando dias subsequentes essa cabeça até chegar ao resultado que deve ser o ideal. Aqui eu apresento a blocagem dessa forma humana, como ela pode vir a ter. Essa blocagem, ela é a forma base que o rosto vai adquirir, e a ideia aqui é que, ao constituir essa forma com tinta, ela vai adquirir essa forma blocada, essa forma cilíndrica, seja o braço, os dedos, né, essas esferas, como na imagem, vocês percebem que o ombro tem a forma cilíndrica, de forma esférica, o braço, forma cilíndrica, todas as partes, o quadril, né, um trapézio, a cabeça tem a esfera e ele é mais comprido, vem para baixo, né? E a ideia aqui é trabalhar essa forma, né, de tridimensional, essa blocagem, sempre que iniciar a pintura, né? Sempre que começar a pintar, a gente vem com essa carga de tinta considerável, não necessariamente pensando em finalizar já, mas que ele tenha essa ideia de blocagem, de criação de uma forma tridimensional básica, e que a gente vem trabalhando os elementos, né, vendo através da foto, né, que ela tem esse ombro maior comparado às outras partes do braço, e ela está em uma perspectiva que valoriza esse ombro, que ela se apoia sobre esse ombro e que o braço vai afinando até descer embaixo. Você tem nessa mão caída, mas que vem à frente, porque a mesa está vindo à frente para o espectador, tem essa perspectiva, mas os dedos têm essa forma esférica, como cilindros, né? Como você vê que a coxa é um cilindro, a batata da perna é um cilindro com uma parte maior e uma parte menor. Você tem um outro osso que é um cilindro menor, já ligando a batata da perna ao tornozelo. Você tem os pés que tem esse formato, né, básico, né, que é uma espécie de um trapézio, né, e você
muitas das formas humanas básicas, elas são constituídas através da blocagem, usando essas formas geométricas, e depois vamos adicionando os elementos dos músculos, os elementos dos ossos, que ossos são mais aparentes. E, então, aqui a gente já ajuda muito a ideia dessa blocagem, de entender que quando começa a pintura, a gente pode começar com essas formas cilíndricas, né, do braço, né, o ombro mais arredondado, uma cabeça que ela é comprida, mas tem uma esfera, né, que é o crânio e tudo mais. Sempre bom lembrar que esse claroscuro ele deve procurar ser o mais próximo possível da imagem original. Tem que ser o mais próximo possível da imagem original, considerando, obviamente, uma quantidade de pigmento menor, com uma tinta mais aguada, com um médium mais menos concentrado de óleo, um médio bem mais aguado, né? Com mais terebentina, com mais aguarrás. Alguns artistas começam com o pigmento misturado diretamente com o aguarrás. Nesse caso, eu sempre estou usando um médio, mesmo que seja pouco concentrado. E para essa base, estamos usando o médium 10:1. Aqui eu entro também com ocre sobre o fundo, né? Então essa camada inicial é para espalhar essa cor, né? Essa cor regente, essa cor que vai ter uma certa dominância sobre o fundo da obra por toda a sua composição, né? A mesa, o vestido, o cabelo, os braços da Gabriela, o fundo, né? Tudo vai ter um pouco dessa cor. É bom ter, né? Essa monotomia, né? No caso, que vai representar de fato essa influência, né? Essa cor que vai se espalhar por toda a obra e vai influenciar, né? Uma cor final sobre a obra. Também pode ser feita de forma intencional, o artista trabalhar essa cor apenas no personagem, deixar as outras áreas sem essa cor inicial. E o que pode acontecer é que essa cor inicial ela vai sim dar o personagem vai ter essa predominância do amarelo, mas o fundo vai ter uma cor mais pura, ou seja, ela vai ter menos influência do amarelo e vai ficar mais pura, mais viva. Isso pode ser feito de forma intencional também. Aqui vocês veem como eu deixei o fundo branco do vestido, né, onde vocês conseguem ver onde é mais branco, está batendo com o que está na tela. Exatamente, o branco a gente vai deixando por último, justamente porque as camadas mais escuras e as outras que nós viemos primeiro, às vezes elas vão fixando melhor sobre a superfície da lona, o que faz com que essa cor, quando ela seque um pouco mais, né? Essa cor já aplicada primeiramente, que são as áreas mais escuras que a gente começou a pintar, a tendência é que ela já esteja um pouco mais seca. E aí a gente permite com que a gente entre nas camadas de branco, né? E com uma aguada ainda mais com menos pigmento, o que vai permitir ainda essa diferenciação de tons
né, as áreas onde são brancos e as mais escuras. Ainda vai manter essa distância, essa diferenciação nessa camada base. Aqui vocês veem como a mesa eu cobri toda, né? Ela tem essa cor terrosa, esse marrom, né? Essa terra. E eu já cobri toda com ocre. E ainda vou vir detalhando mais essa mesa com toda a sua variação tonal, com essa monocromia de ocre, essa cor base. E vocês veem como está bem aguado, vocês veem como o fundo branco respira. Importante, né, ter esse controle e nesse início não ir com muita sede ao pote e acrescentar o de forma aguada, né, sem muito empastamento, até para aproveitar essa luminosidade do branco do fundo, que vai reagir com a próxima camada de tinta empastada que ainda vai entrar. Então, pessoal, nesse momento eu venho aqui remarcando essa marcação a carvão. Toda vez que a gente faz a marcação a carvão e a gente vem solidificando, né, essa marcação a carvão, a gente não pode vir achando que a marcação está perfeita. Então, nesse caso aqui, como vocês podem ver, essa linha da perna dela, eu alterei, coloquei a linha, percebi que a linha estava um pouco mais acima, então a gente vai desde o início da obra e esse momento, aproveitando esse momento que eu estou queimando a tela, eu vou aproveitando também como um princípio, né, como um momento de ajeitar o esboço ainda. Então, o esboço ele não finaliza necessariamente depois que a gente faz o carvão. A gente continua mexendo nesse esboço, procurando falhas, procurando modificações, procurando adaptações. Essa perna, essa linha da perna, eu alterei e acrescentei uma linha mais acima, achei que fosse mais necessário. Então, todas as linhas eles podem ser mexidas de novo em prol de uma marcação de um esboço ainda mais bem feito em todo momento. Até mesmo quando a gente entra com a tinta, é um momento que a gente pode e vai mexer também na linha, nesse esboço, nesse contorno de todas as partes do corpo, criando alterações, né? É claro, em algum momento, do meio para o final, já complica um pouco criar alterações no esboço. Pode você ter que refazer uma área só para poder alterar o esboço, passa a ser um problema, né? Então, a gente tem que aproveitar que ainda as camadas iniciais são camadas que ainda vão ser cobertas com bastante tinta. A gente pode ir alterando esse esboço à medida que a gente vai queimando a tela, cobrindo com essa camada base, né? Alguns chamam de imprimatura, alguns chamam de queimar a tela, né? Eliminar esse branco eh, e, e aproveitando esse momento, né? E alterando esse esboço, esse contorno, deixando a linha o mais próximo possível da linha que deve ser, né? Da obra e do desenho da obra, né? O mais próximo possível, considerando também alterações não só no contorno ou linha, mas também na proporção, tamanho de cada parte do corpo. Tudo isso pode vir a ser mexido durante toda essa fase ainda inicial. Então, gente, essa imagem é um estudo de desenho anatômico. Como vocês podem ver, ele é voltado para o corpo inteiro, né? Um estudo completo do corpo humano. Ele tem a cabeça, braço, pernas, quadril. É um estudo básico, né? De uma volumetria, né, mais básica. E a gente tem esse estudo anatômico como base e é para a gente entender que o corpo no início da construção da pintura ele tem essa construção, a gente vê com o ombro um pouco mais arredondado, os braços tem essas partes, né,
O cotovelo, ele também é uma esfera, como o ombro, pode ser considerado uma esfera, uma área mais arredondada. Você tem os pés, a perna, a coxa, o quadril, o, tó, o tórax, a cabeça, o pescoço, né? Toda a construção básica de um desenho, ele tem essa ideia que eu estou passando através desse desenho. No início da pintura, através do esboço, a gente já vai implementando essa ideia e ela vai sendo desenvolvida durante a pintura. E temos aqui, mesmo por baixo de todos esses detalhes da roupa, do cabelo, da cabeça, do rosto, antes disso tudo, para a concepção geral da composição do retrato, a gente tem que ter essa noção do corpo inteiro, né? Porque a gente vai jogar o corpo inteiro na tela antes de realizar o detalhismo, né? Trabalhar outros detalhes, como mão, cabelo, pescoço, cabeça, olhos, né? Todo esse desenho desse estudo anatômico, ele compreende uma noção geral do corpo humano. Aqui nós temos a noção da cabeça, que você vê que é uma forma cilíndrica, né? E mais espaçada, mais comprida. Lembra também um paralelepípedo, né? Não é um cubo, né? A cabeça é um paralelepípedo. Mas o crânio, você vê que já é mais parecido com um cubo, o crânio, né? Que na verdade é uma esfera. Ele pode ser considerado um cubo como uma esfera. E você tem essa parte de baixo do maxilar que ele vem mais abaixo, né? Nesse desenho, vocês podem perceber que o crânio vai mais para trás e o maxilar mais para baixo. Tem essa forma. E ele lembra, né, a esfera. Você vê que a cabeça ali está dentro de uma esfera. E você tem essa composição básica do rosto, da cabeça, em que ele é dividido em três partes. Você tem a linha um dos desenhos desse estudo, você vê que tem três, né, quatro linhas, né? Uma mais em cima, no final, que é onde inicia o cabelo, outra mais abaixo, onde é a sobrancelha, outra mais abaixo, que é onde termina o nariz, e mais uma onde termina o maxilar, junto com o queixo, né? Então a cabeça ela tem essa uma, duas, três, quatro linhas, né? Compreendendo uma linha passando na sobrancelha, uma linha passando no nariz, uma linha onde termina o crânio, e outra, ou a testa, mais ou menos, e uma linha para o queixo, né? E você tem ali a posição, uma esfera onde está mais ou menos localizado as orelhas, e ali eu fiz um rosto dentro de um cilindro, né? Mais ou menos a cabeça dentro desse cilindro, que é mais ou menos essa construção da cabeça de uma pessoa, construção básica, né? Para esse retrato, a gente tem que aplicar a proporção que o retrato nos pede, né? Cada cabeça tem uma proporção própria, então, tendo noção e conhecimento desses aspectos básicos de anatomia da cabeça, a gente tem que olhar a cabeça da Gabriela e entender a proporção que a cabeça dela gera, né? Então, depende do ângulo, depende da visão. A cabeça está de frente para o espectador, a gente está vendo de baixo, a gente está vendo de cima, a gente está vendo de perfil. Então, isso vai alterar, né, a proporção base, né? Por isso que a gente fala que é uma proporção base. Ela se altera dependendo do ponto de vista que a gente está vendo a cabeça, o rosto. Nesse momento, eu já venho adicionando mais claro escuro, essa cor base do ocre sobre a cortina do fundo, né? A gente pode ir criando algumas pequenas definições. A ideia é queimar a tela, né? Cobrir todo esse branco, mesmo que seja uma camada, uma película bem fina do ocre. A ideia é basicamente essa: criar uma película fina, queimar essa tela, né? Cobrir esse branco, né? Então, entendendo que os brancos vão ser as áreas com menos tinta, em que o branco da tela vai respirar mais, e as áreas de sombra vão ser as áreas onde vai ter mais ocre, né? Em que concentrando o ocre, a gente vai ter
um escuro mais intenso, uma área de sombra mais intensa, né? Basicamente criando uma monocromia de ocre, que nesse caso não estou nem entrando, é de fato uma monocromia porque eu não estou usando o branco, né? O branco é o fundo da tela que me serve com essa luz, e o ocre nós vamos criando o claro escuro dele sobre a tela. Nesse momento eu estou reforçando o ocre, né, essa camada inicial, alguns chamam de imprimação, né, quando a gente reforça essa marcação a carvão e vem com a tinta e vem toda essa base dessa cor base, né, que é o ocre, o amarelo ocre. Então eu estou reforçando essa camada, vindo com mais uma camada um pouco maior de tinta. E o que eu faço aqui? É basicamente uma monocromia. Então, sendo uma monocromia, eu vou trabalhar ainda mais o claro escuro da imagem, melhorar ainda mais o esboço, fazer retoques pelo tamanho do cabelo, as extremidades, as linhas, os contornos da imagem, reanalisa as proporções, né? Já tem, a pintura já está queimada, né? Que pode ser considerada essa camada que ela é inicialmente preenchida por alguma cor de forma aguada, né? Ela já está queimada, já tem essa camada de aguada inicialmente, então a gente já pode vir detalhando um pouco mais, trabalhando o esboço, consertando possíveis falhas, direções, proporções, linhas, contornos e etc. Vamos lá. Então vamos lá com essa questão da imagem que eu coloquei aqui. Nós temos aqui os tons médios. Vocês veem nesse gráficozinho, nessa imagem, o branco, um cinzazinho mais claro, um cinzazinho mais escuro, eles vão variando, né? Então botei os tons médios variando entre o branco e o preto. E aqui eu botei duas imagens, né? Uma escrita variação de color escuro tons médios, outra sem escrita. Mas é basicamente para vocês entenderem que a obra, ela, em sua maior parte, quase todas as variações, vocês têm que buscar a maior parte das variações que estão entre os tons médios. Claro, vocês vão colocar os tons mais escuros, as variações dos tons mais escuros, se tiver na imagem, mas uma pintura realista aqui, considerando os princípios de uma pintura realista, princípios do John Singer que John Singer aplicou, artistas, até mesmo impressionistas, que tinham influências realistas. Importante aqui é vocês utilizarem os tons médios de forma mais elaborada, de forma mais expressiva, que vocês pensem por mais tempo nesse período dos tons médios, em vez dos tons baixos e em vez dos tons altos. A não ser que sua obra fique realmente entre os tons baixos ou fique entre os tons altos. Mas os tons médios é que essa pequena variação e você saber nutrir a sua pintura com essas pequenas variações em cada parte do corpo, ombro, braço, comparar esses tons entre si, o pé, o dedo, a unha, a testa, a sobrancelha, o fundo do olho, a pupila, o peitoral, o braço, uma parte do braço, outra parte do braço, o vestido. Comparar esses brancos, ele é importantíssimo. Isso vai permitir chegar em uma precisão muito melhor e vai criar um realismo muito mais rico, né? Em que a gente está dizendo aqui que eu vou criar mais variações, mais detalhes, mais informações para o olhar humano. E para você ter mais essas informações, vocês têm que ter o olhar mais treinado. Para ter o olhar mais treinado, o que vocês podem fazer? Pegar imagens e colocar elas no computador, gerar a imagem preto e branco delas e tentar alcançar esses tons no grafite, no carvão, fazer treinos, né, de claro escuro, de outras obras de outros artistas que tinham uma, uma, uma riqueza de claro escuro, de variações, né, de tal forma de claro escuro, né? Vocês busquem esses artistas, estudem, produzem estudos dessas obras
E isso pode ser realmente interessante na hora de fazer suas próprias obras. E é essa faixa de tons médios é que, passeando mais nessas faixas de tons médios, né, o artista focando nesse meio tom, nesses tons médios, ele vai conseguir variações impressionantes. Pode gerar uma obra muito mais rica, muito mais expressiva, e que vai sim, para o olhar humano, ser muito mais interessante de ver. Aqui estou entrando com um ocre mais concentrado para representar as partes mais escuras, né? Então, a variação da cor quando ela é concentrada, a monocromia é a capacidade dela ficar mais próxima do que seria o preto, né? Dentro da monocromia, quando a gente concentra a tinta, né, ela tende a ficar mais escura, mais concentrada. E quando ela fica mais aguada, ali ela vai ficar misturada com aquele fundo branco, né? Então ela vai ficar mais esbranquiçada. Então, o contraponto dessa parte aguada, que é esbranquiçada por ter pouco pigmento, pouca tinta, vai ser a concentração e a saturação dessa única cor, que é a parte onde vai ser representada o preto. O preto, o terra, o sep, né? Para representar essas cores do cabelo da Gabriela, do pescoço dela, ou da mesa que ela está em cima, nós temos que usar essa cor concentrada. Todas as partes devem ser bem trabalhadas com ocre nessa parte, inclusive onde é mais escuro. Deve-se colocar o ocre, não necessariamente um empastamento de ocre, mas concentrá-lo, deixá-lo mais escuro, né? Quando você usa a cor saturada, no caso o ocre, ele vai ficar um ocre de alguma forma mais escuro. Essa área ela tende, né, a ser a variação mais escura do ocre quando a gente concentra ele, né, dentro da monocromia, que é o que a gente está fazendo como camada base para iniciar uma pintura, a pintura com mais carga de tinta. Então, nas áreas escuras, de preto, mais escuras, deve-se entrar com esse ocre mais concentrado.